que o país só recicla 4%, a Alemanha recicla 77%. Por que você fez essa escolha? Sim, as pessoas assustam quando vê no primeiro momento. Mas eu acho que cada vez mais a ideia é conscientizar os pais para que eles já ensinem isso aos seus filhos. Isso até me emociona. Eu descobri pai, mãe, os 3 filhos vieram trabalhar comigo. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 8º episódio do Sindicast Extraordinário. Eu sou a Alana Coutinho, sócia proprietária da Singular e Administradora. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é coleta seletiva de resíduos em condomínios. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então hoje o nosso podcast está com o empresário Alexandre Correia, sócio fundador da Seu Lixo Limitada. Alexandre é advogado, especializado em propriedade intelectual, professor universitário por 30 anos, pós-graduado em educação de ensino superior e presidente da Associação dos Moradores de Loteamento Fechado, Reserva do Vale, há 8 anos. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Alana. Prazer estar aqui. Falar sobre coleta seletiva de resíduos é falar sobre ESG, governança ambiental, social e corporativa? Sim, com certeza. Nos dias de hoje, o tema ganhou uma dimensão que há bem pouco tempo atrás não se esperava. Se profissionalizou muito o assunto, as pessoas estão mais comprometidas com a defesa do meio ambiente e da sociedade em geral. E a coleta seletiva, a coleta de resíduos, a separação dos resíduos em cidades de médio e grande porte, exige cada vez mais esta atenção, desde o processo inicial, que passa pela conscientização dos usuários, dos geradores de resíduos, até pelo profissionalismo da gestão. Gerir toda esta cadeia de coleta, separação e destinação adequada dos resíduos é algo fundamental hoje em qualquer cidade, país que espera conseguir garantir o bem-estar para a sua população, a saúde, enfim, a preservação ambiental de maneira geral. A gente teve uma mudança muito grande na sociedade, na forma como ela enxerga esses resíduos, né? Então vamos falar um pouco sobre a infraestrutura também, dos locais que a gente tem para colher, né, esses resíduos que são separados de uma certa forma daqueles que você já falou que são rejeitos. Me explica mais ou menos como que funciona isso? A consciência mudou em relação ao lixo, né? O lixo sempre nos trouxe aquela percepção de algo imprestável, né? Verdade. Que a única destinação é um lugar bem distante de nossas casas. A reciclagem mudou esse conceito, né? A própria educação das crianças, mais recentemente, produz esse efeito na sociedade. Então, eu prefiro usar o termo resíduo. Resíduo é o gênero, e resíduo é tudo aquilo que é resultado da nossa ação pós-consumo, né? As embalagens, aquilo que não há mais como tecnicamente ser utilizado. E aí entra nesse processo novo de uma economia não linear, mas circular, com o máximo de aproveitamento dos materiais, que em algum momento são materiais extraídos da natureza, que prejudicam a sociedade, e na medida em que a gente consegue dar uma destinação adequada, proporcionar isso através de uma estrutura, a economia muda e esses objetos eles têm um novo destino, talvez até mais nobre, como é o vidro. Então, os espaços preparados para a manipulação do que até então era só lixo também mudou, né? É possível, e a legislação já exige isso, adequar os espaços nos grandes geradores de trabalho. É um novo espaço de trabalho com novos profissionais. São os coletores, os separadores, os recicladores. Então, eles têm uma estrutura hoje, até tecnológica, industrial, que facilita essa separação, né? Os condomínios de casas, hoje isto é uma realidade numa cidade como Uberlândia, os empreendimentos
já nos procuram para conhecer como poderia ser implementado um espaço adequado junto àquela área destinada a lixo para se fazer um trabalho de separação dos materiais de recicláveis. Isso é necessário e não precisa ser um local distante das casas, né? Por quê? O verde ajuda. No condomínio que eu presido há alguns anos, nós criamos lá uma estação recicladora. Nós fizemos uma cerca viva no local, um estacionamento adequado para os veículos coletores, com os equipamentos que permitem abrir, nós chamamos big bags, que são aquelas bolsas grandes que recebem só PET, só garrafa, só papelão, só vidro, com os tanques de lavação, né, com parte elétrica, e o que é rejeito mesmo fica no espaço adequado, fechado, como a legislação exige, nos containers tampado, até que o caminhão de resíduo do lixo mesmo, né, que vai para o aterro, passe, estacione e retire, e ali é feita toda a higienização do processo para o outro dia começar. O material reciclável é retirado. Ou seja, esse processo permite trabalho digno para quem está envolvido com o processamento, né, os moradores percebendo que é um trabalho muito bem executado, participam, né? Vou te dar um exemplo da massa verde. Os grandes geradores residenciais de casas com loteamentos horizontais, eles produzem um volume de massa verde muito grande na cidade, né? São podas de árvore, de jardim, e antigamente isso ia para aterro sanitário. Hoje a legislação municipal não permite mais. Esse material também é reciclável, ele pode virar adubo, né? A mistura da massa verde com material orgânico, restos e cascas de frutas, de legumes, gera um material muito rico, nutricional para as plantas. E tem um lugar específico que você leva isso, não tem? Essa massa verde? São os ecopontos municipais, né? É obrigatório, o pessoal que trabalha com jardinagem, a destinar esse material para os ecopontos. E a ideia é que se processe para produzir substrato orgânico para reaproveitar nas praças públicas, nos jardins, de maneira que esse processo se complete e não mais seja destinado para os aterros. Enfim, você me perguntou sobre a estrutura. A estrutura ela pode ser cada vez mais adequada, um local agradável, um laboratório principalmente para as crianças, para que elas cresçam observando isso e participando desse processo de separação dos materiais e queiram cada vez mais, à medida que vão crescendo, exigir soluções ambientais adequadas para os resíduos nos locais onde elas vivem, né? Eu percebo isso com as minhas filhas. As minhas filhas, hoje adultas, uma de 21 e de 25 anos, tanto na escola quanto em casa, onde a gente vive, participaram o tempo todo desse processo e é natural para elas, né, que o resíduo final seja separado, né? O que é reciclável vai para a economia circular através da indústria e o que é rejeito, finalmente, aquilo é destinado para o aterro. Então, a estrutura ela pode ser bem engenhada para permitir àqueles usuários efetivamente fazer um esforço para participar e tornar aquilo saudável. Por fim, ganha a comunidade em saúde. Isso com toda certeza. Você falou sobre essa questão da conscientização e eu acho que cada vez mais a sociedade tem mudado, né, como a gente falou, mas eu acho que cada vez mais a ideia é conscientizar os pais para que eles já ensinem isso aos seus filhos e igual você falou, eles cresçam sabendo que existe a possibilidade de realmente fazer essa separação dos resíduos e que isso volte para a gente, como saúde, financeiramente falando, ou como, igual você falou, sobre as praças que a prefeitura utiliza, adubos que ela mesmo recicla dentro da massa verde. Então, acho que é importante a gente falar para o pessoal que nos ouve sobre essa conscientização, porque eu acho que o ponto principal hoje da nossa sociedade é escutar e entender o que acontece com esses resíduos
Porque eu acho que, eu falo por mim, assim, antes de eu entrar nesse mercado condominial, eu não sabia de muitas coisas que hoje eu tenho esse conhecimento porque eu estou dentro dos condomínios, eu vejo o que acontece. Então eu acho que a gente tem que começar por aí, com as pessoas mesmo. O processo educacional é importantíssimo como estímulo à separação de um material que pode ser aproveitado, né? É a consciência ambiental. Então, a educação é um dos pilares, né? Outros dão destaque à economia, o que esse mercado pode gerar financeiramente para os atores envolvidos, também é um pilar importante. E um outro pilar que acho importantíssimo é a saúde e o bem-estar da população. Isto economiza o erário público. Por quê? Claro, todo administrador público deve saber disso, né? As ações de políticas públicas que permitam investir mais em saúde significa economia em diversos setores. E eu digo aqui que a separação dos resíduos, a educação ambiental para a separação dos resíduos resulta, na última ponta, economia em saúde pública, porque vai gerar bem-estar para a população. Então, é uma ação de saúde preventiva, né? Cuidar da área pública dos resíduos, e nós vivemos numa sociedade que, em razão do crescimento econômico, produz muito resíduo. Eu trabalho como empresário diretamente nos grandes geradores, os condomínios, comércio, as grandes lojas, supermercados, e a gente, até hoje, eu fico assustado com o desperdício. É muito desperdício, principalmente de alimentos, né? Eu tenho dados, números que são preocupantes, né? De saber que boa parte do país tem dificuldade de segurança alimentar e, na outra ponta, naqueles que podem consumir, consomem mal. Né? Gera muito desperdício. Alimentos em bom estado são destinados para o aterro, por falta de educação ambiental, por falta de conhecimento, por falta de uma política pública destinada a essa regulação de como aproveitar melhor esse material. E isso gera gasto público, né? Nós pagamos com os impostos a sustentação de todo esse processo, que é do tratamento de um resíduo que poderia ser aproveitado melhor na economia circular. Uma curiosidade que eu sei, Alexandre, é que na sua empresa você trabalha com veículos 100% elétricos. Sim. Por que você fez essa escolha? Sim. As pessoas assustam quando vê no primeiro momento, mas a opção por alguns veículos elétricos, não são todos, infelizmente, eu gostaria que fosse. Né? Ainda há uma limitação de autonomia, né? de peso, capacidade para carregar o material, mas eu procuro, principalmente dentro dos condomínios, na área interna, tem condomínios que as ruas somadas, né? A gente roda lá 6 quilômetros no trabalho de coleta, começa 2 horas da tarde e acaba 4 horas da tarde. E entrar com um veículo grande, a diesel, soltando fumaça, às vezes pingando óleo, fazendo barulho, isso incomoda, o bem-estar é prejudicado. E eu comecei isso no meu próprio condomínio, eu senti esse drama lá. E aí eu conheci um projeto em Londres, em 2016, de uma empresa chamada First Mile, que atende a área central de Londres. E eles utilizavam lá veículos não poluentes na coleta, desde triciclos a pedal, com uma gaiola atrás, no centro da cidade, até veículos elétricos, caminhões e caminhonetes elétricas. E estão lá até hoje, né? E eu fiquei encantado com aquilo me despertou interesse, eu continuei a investigar, cheguei a conversar com alguns deles à distância, e quando eu fui implantar isso no meu condomínio, eu optei por procurar um veículo não poluente para o coletor. E achei em São Paulo, uma experiência da Prefeitura Municipal, no Centro Histórico, eles faziam a coleta com triciclos a pedal. E quando eu assumi o condomínio, na presidência da associação, nós tínhamos lá 40 casas, era pouco. E aí eu, conversando com o coletor, perguntei, ele topou, vamos fazer uma experiência? E aí eu trouxe um triciclo a pedal, uma gaiola. E a gente começou a coleta interna com esse triciclo. Então foi no sentido de não poluir. Não foi para gerar economia, nada disso.
E deu certo, os moradores gostaram, foi uma forma lúdica, as crianças também, e as pessoas começaram a participar mais e a querer mais. O condomínio cresceu, hoje tem mais de 110 casas, aí nós investimos um pouco mais. Nós trouxemos agora, recentemente, um veículo elétrico, um triciclo elétrico com uma gaiola, e aí nós temos lá energia fotovoltaica, então o veículo circula dentro do condomínio sem gastar nada, não gasta combustível, né? Então é de graça. E quando eu fui criar minha empresa, eu pensei, eu vou atender condomínios usando veículo elétrico, porque funciona. Então eu fiz um planejamento, um investimento para isso, adquiri um primeiro veículo e comecei com um condomínio, cliente da Singular, e deu muito certo, comecei lá a pedal, depois passei para o elétrico, outros condomínios procuraram, queriam o mesmo serviço com esse intuito de demonstrar que efetivamente os moradores estavam estimulados a participar de um processo sustentável. Alexandre, conta para nós alguma experiência bacana que você teve, ou curiosa que você teve dentro dessa coleta de resíduos, né, na sua empresa. A relação com os funcionários. Isso até me emociona. Descobri. Por quê? Eu efetivamente fui trabalhar com eles. E eu sou advogado, sou professor há 30 anos e percebi que era um ambiente muito discriminado. As pessoas são afastadas da sociedade, né? E eu fui de braço aberto, querendo aprender. E estou há mais de 1 ano e meio com uma turma que é uma família de catadores, que viviam na renda do material que catava, separava e vendia. Eu disse aqui, 10 centavos, gente, 1 quilo de papelão. Você imagina, você juntar isso diariamente para no final do dia entregar para um atravessador e ter ali R$10, R$20. É muito pouco mesmo. E eu fui procurar quem trabalhava, entrei nas cooperativas, conheci todo mundo, pessoal muito humilde, muito esforçado, né? E aquele aspecto de que vive no lixo. Sim. Isso me comoveu. E eu decidi conviver com eles mais. E passei, estou até hoje, e hoje isso me dá uma satisfação imensa. Eu comecei a empresa com 1, 2, depois veio uma família. Pai, mãe, os 3 filhos vieram trabalhar comigo. Eles são de uma inteligência nesta área que universidade nenhuma forma. Eu tenho uma coletora, separadora, que é a Meire, ela sozinha, eu coloco ela numa loja de supermercado, a gente vai junto, e ela começa a preparar o material, a separar o papelão com as bags, grandes bags, né? Ela faz ali uma coleta, uma preparação em 1 hora, ela produz ali 300 quilos de papelão pronto para entregar para a indústria, né? E eu consigo hoje, com a venda desse material e com o relacionamento com os clientes que entendem esse processo, retornar financeiramente para essa família algo muito maior, significativamente, financeiramente falando, do que quando eles ficavam só dependendo da venda do material. Porque a gente consegue o valor fixo mensal que vai dar a sustentação para a família, mais a participação na venda dos materiais que eles mesmos produzem. Sim. E aí a gente se esforça junto. Então isso é muito dignificante, você vê de um mês para o outro uma família inteira deixar uma situação, né, ruim, uma situação bem melhor. Então eu digo isso e coloco dessa forma para vocês, para todos que nos assistem aqui, porque é um mercado grandioso que pode gerar renda e trabalho digno para muita gente. Eu coloquei no começo da nossa conversa que o país só recicla 4%, a Alemanha recicla 77%, ou seja, tudo isso pode ser explorado de maneira profissional, técnica, digna e retornar financeiramente uma remuneração
que vai tirar muita gente da miséria, né? A gente não precisa conviver com pessoas morando na rua, sendo que tem todo o mercado necessário, a sociedade precisa disso, o poder público precisa disso, basta organizar isso, você falou de gestão no início, né? De uma maneira competente, técnica, eficiente, e trazer essas pessoas que estão aí dispostas a trabalhar, a conhecer, a fazer de maneira que retorne para a sociedade aquilo que ela precisa. A sociedade pode reconhecer isso e ajudar, né? A possibilidade de trabalho é imensa. Então, o que há de mais interessante nesses anos que trabalho com isso é conviver com quem realmente sabe fazer e trabalhar com os resíduos recicláveis. E há muita dignidade nesse trabalho, a sociedade tem que recuperar esse conceito, transformar isso em uma forma de beneficiar aqueles que estão aqui no início do processo, né? E é muita gente. Ou seja, né, gente, nós temos muito a evoluir. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso 8º episódio. Alexandre, muito obrigada por toda a riqueza de detalhes que você deu aqui. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo. Sou muito grata. E, infelizmente, a gente está finalizando esse episódio, mas em breve temos mais. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, curtir a nossa página no Instagram, acessar o nosso canal no YouTube e ficar ligado para o próximo episódio. Um beijo e até mais!